Bom, pessoal, essa aqui é a aula 6. A gente vai tratar como configurar os tipos de vias e tipo de faixa, certo? Eu procurei aqui no Google a hierarquia viária da cidade de Limeira. A área do nosso projeto é esta aqui, ó. E a gente tem algumas vias aqui, certo? Temos essa em vermelho, temos esta aqui em azul, temos esta aqui em amarelo. E algumas aqui que estão em laranja e outras que estão em cinza. Bom, o que que esse mapa aqui ele está informando? Que as avenidas em azul, as vias em azul, elas são arterial perimetral. E as em vermelho são arterial radial, em amarelo arterial e laranja coletora. Certo. Enfim, eu fui dar uma pesquisada aqui, a gente descobriu que, segundo aqui o manual de trânsito, né, do DENIT, ele informa que arterial perimetral geralmente é 60 km por hora, arterial radial é 50, arterial é 50 também, e coletora é 40. E em zonas escolar, a gente tem ali que a velocidade é em torno de 30 km por hora ou menos, vai depender aí de cada cidade, mas geralmente é 30 km ou menos, 20, 15, enfim. Vai depender do porte aí da escola, enfim, do centro educacional. E como que a gente faz isso? Nossa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui ó, em projeto, e a gente vai ter aqui dentro do projeto, a gente tem análise de dados, demandas de dados, dados de demanda, infraestrutura e script. Vamos em infraestrutura e a gente vai ter aqui tipos de via e tipo de faixa. Certo, eu vou desligar o background, eu clico aqui e desligo, certo? Pode acontecer que a gente, né, possa acontecer isso aqui, ó. Eu selecionei todas as vias, clico aqui, botão direito, mover para esta camada. O que significa? Eu vou ativar ela. Significa, olha só que interessante. Pode ser que a gente, ou vocês, ou eu, a gente criou nosso projeto, nossas vias, tudo na camada pano de fundo. E ela tá ativa também, que ela tá azulzinha, então ela tá ativa. Quando eu desligo o background, vai acontecer isso aqui. Vai desligar, vai ficar oculto todos os elementos que estão vinculados a esta camada. E como que a gente faz para desvincular? É simples. O nosso background ele tá aqui preso, certo? Preso assim, tipo, ó, ele tá desabilitado para a edição. Então a gente não consegue clicar na imagem. Então vou desabilitar ela, ela vai estar oculta. Quem que tá vinculado a esta camada aqui? Só a nossa rede. Então eu faço o seguinte, ó, botão direito, clica, segura, arrasta, seleciona, vem aqui para a camada rede, botão direito em cima dela, mover seleção para esta camada. Pronto. E vou clicar o botão direito e vou ativar a camada. Certo. Eu vou ligar aqui de novo. Eu vou desligar. Aí, agora ela tá nesta camada. Beleza. Vamos voltar para nossa infraestrutura. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar esses tipos de via. Arterial perimetral, radial, arterial e coletora. E como que a gente faz isso? Aqui, ó, tipo de via, botão direito, criar tipo de via. Criamos. 2 cliques, vai abrir a aba de edição para a gente configurar. Essa aqui vai se chamar arterial perimetral. Ctrl C, Ctrl V. Classe funcional vai ser 3 mesmo. Velocidade vai ser 60, certo? 60. Vou colocar aqui 1900, tá? Tá 900, vou colocar 1900. Largura da faixa vai ser 3 metros. Isso aqui a gente não vai mexer não, tá? Custo definido pelo usuário e tal. Isso aqui só um pouco mais à frente no curso a gente vai mexer nisso aqui para impactar, para ver como que vai funcionar na simulação algumas escolhas de rota. Aí a gente coloca custo. Modo de exibição vai ser como via, tá? Olha só, se fosse uma ferrovia, como ferrovia. Se fosse como VLT, como trilho de VLT. Somente semáforo, somente sem faixa, tá? Vamos colocar como via. O tipo de via HCM a gente vai colocar como urbana, certo? Por quê? Porque a gente está dentro do perímetro urbano. Acostamento a gente vê depois, certo? Vamos clicar em OK, certo? Vou clicar no botão direito duplicar. E vamos lá. A gente precisa criar o perimetral radial. Certo, e a radial vai ser 50.
segundo a minha nota aqui, vai ser 50 quilômetros. Também vou deixar 1.900, a largura 3, o HCM tá. Quando a gente duplica, essa duplicação, ela já vem com as características, né? Óbvio, né? Como é uma cópia, já vem com as configurações da via que a gente duplicou. A gente só muda o nome, coloca aqui 50, aquela final vai ser a mesma coisa. Eu vou dar OK, clica no botão direito, duplicar. Agora a gente precisa criar arterial mesmo, só arterial. Segundo aqui arterial, ó, 50 quilômetros, tudo igual, né? Só que essa arterial aqui, segundo o mapa de hierarquia viária, arterial, ela tá em amarelo, certo? Ela passa em frente da FCA e da FT. Ok. A gente clicar aqui, vai ser 50 também, ok? HCM e tal, só que vamos diminuir. Vou colocar 1.900 não. Vou colocar só 1.000. Tá? Vou colocar 1.000. 1.000 unidades veículos por hora. E vamos OK. E vou criar as coletoras. Duplica, 2 cliques. Vou chamar de coletora. A coletora vai ter 40. 40. Então, aqui coloca 40. Vai ser 1.000? Não, vai ser 900. 900. 3 metros também vai ser urbano, vou dar OK. E vou criar aqui, vou duplicar, vou chamar de escolar. Vou chamar de coletora. Não, vou chamar de escolar mesmo. Escolar. E vai ser 30. Por quê? Em zonas escolar, tem que ser 30 km por hora ou menos, né? De 20 a 30. Vou colocar 30, vai ser 900, urbano, OK. Pronto. Criamos os nossos tipos de via, certo? Vamos para tipo de faixa. Bom, aqui a gente já tem faixa já configurada. Temos aqui pesado e para público. O que significa isso? Se eu clicar aqui em público, eu tenho o seguinte, aqui a gente vai ter classe de veículo, pesado, reservado opcional, reservado obrigatório. Significa que esses veículos que estão classificados como público, eles vão usar as faixas de acordo com o que a gente marcar aqui. Então, todos os veículos que a gente marcar como público, eles, quando na simulação, eles estiver passando por esta via, que vai estar marcado como por essa via, e a faixa tiver uma classificação, eu vou mostrar certinho, senão vai ficar confuso. Seguinte, aqui é a nossa FT, a FT fica aqui, a FCA fica por aqui, certo? Então, eu vou clicar na via, ele vai vir aqui como principal, certo? Aqui a gente vai mudar, tá? A gente vai mudar isso aqui. Vem aqui em faixa, olha só que interessante. Olha só que interessante. Aqui, ó, faixa 1, faixa 2. Na faixa 2, geralmente tem pontos de ônibus aqui, certo? Então, o que eu posso marcar? Como um corredor de ônibus. Então, o corredor de ônibus é o quê? É uma faixa exclusiva para transporte público. Ou seja, é uma faixa exclusiva para veículos públicos. Então, eu posso vir aqui, ó, tipo de faixa, e marcar como público. O que vai acontecer? Na simulação, os veículos, os ônibus, táxis, vans, que a gente marcar como classe pública, eles vão pegar esta faixa aqui obrigatoriamente. Por quê? Porque a gente marcou como obrigatório para o público. Se a gente colocasse opcional, né? Se a gente marcasse aqui, ó, público, e essa aqui é marcado como opcional, eles iam escolher. E como que eles vão escolher? De acordo com a velocidade. Se a velocidade nessa faixa aqui for menor que essa, eles vão escolher esta faixa. Mas os veículos que não estão marcados como classe público, eles não vão poder utilizar. Mas se tiver opcional, eles vão poder utilizar. Mas não por muito tempo, ok? Vou marcar aqui. Mas a gente não vai marcar agora não, tá? Então, vamos só deixar. Eu posso criar, né? Criar. E chama assim, ó, de corredor. Ônibus. Posso marcar como corredor de ônibus. Ou transporte público, né? Porque às vezes o transporte público não é só por ônibus, né? Temos aí vans, carros, táxi, enfim, Uber, etc. É transporte público.
público. Então, essa faixa que eu estou criando vai ser transporte público, vai ser classe de veículo público, ele vai ser obrigatório. Certo. Botão direito, novo. Aqui, dados da demanda. Bom, transporte público. A gente tem aqui classe de veículos. A gente vê aqui ó, em veículo, classe de usuário. Aqui em veículos a gente tem público. E o que são os públicos? Aqui em veículos a gente tem público, ônibus e táxi. Ok? Esses aqui são configurados como públicos. Posso criar novos também. Aqui em classe de veículo, tipo de veículo. A gente vem aqui. Chamo de vans. Vans escolar. Van escolar. E depois a gente pode ir configurando mais isso aqui, certo? Vou só criar aqui, aí aqui ó, vou marcar a classe, vou marcar como público. Olha só, clique aqui, van escolar, classe público, vou dar OK. Eu vim aqui em dados da demanda, em veículo, botão direito, tipo de veículo, aparecer aqui, aqui ó, deu o nome de van escolar, certo? Aqui eu posso caracterizar o tamanho. Vai ter 4 metros, né? Óbvio que a van não tem 4 metros, tem um pouco mais. Isso aqui vai impactar na simulação 2D, certo? Mas mais para frente a gente vai mexer muito bem nisso aqui, porque a gente vai colocar umas linhas de VLT aqui, ver como que fica. Vou marcar aqui classe como público, então o veículo van escolar está classificado como público, certo? Como público, então significa que se eu venho aqui no tipo de faixa, infraestrutura, tipo de faixa, transporte público, essa faixa vai ser reservada obrigatoriamente para veículos que estão na classe público. Eu venho na via, vou em faixas, na faixa 2, tipo de faixa vai ser transporte público. Aí o que acontece? A nossa van escolar, quando ela passar por esse trecho, ela vai utilizar exclusivamente esta faixa aqui. Certo? Porque está obrigatório. Se colocar opcional, ela vai utilizar essa faixa dentro dos parâmetros de cálculo ali de opções. Por exemplo, se tiver velocidade muito baixa, ela vai mudar de faixa. Certo? Mas quando a velocidade aumentar, ela vai voltar para cá. Ok? Vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu deixo a faixa marcada como transporte público, ele escurece, né? Ele coloca um tom de cinza mais escuro. Tá? Então vamos tirar, ok. Certo, vamos voltar para os nossos tipos de via. Vamos voltar para o nosso tipo de via e vamos classificar elas. Então aqui, ó, essas vias aqui, vou fazer o seguinte, aperto o Shift, seleciono essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, esta aqui, esta aqui, essas aqui também, esta aqui também, essas aqui também da nossa rotatória, tá? Essa aqui também, essa aqui também. Tem mais alguma? Não, certo. Aí eu vou fazer o seguinte, botão direito e vem aqui, ó, tipo de via. E ela vai ser arterial perimetral. Pronto. Só que na rotatória, eles não vão. Você pode ver que ela vai estar aqui, ó, em principal, 60 km por hora. Óbvio que na rotatória eles vão andar ali no máximo a 30 km, a 40 km. Óbvio que na prática, eles cometem alguns absurdos, algumas infrações de trânsito, né? Eles passam com velocidade realmente a 60 e óbvio que na interseção a velocidade ela precisa ser menor. Então eu faço o seguinte, seleciono, clico aqui, ó, aperto o Shift, segura, vamos selecionar uma por uma, botão direito, vem aqui, ó, velocidade, e eu vou colocar que eles vão trafegar quando tiver na rotatória a 30 km por hora, certo? Isso não acontece na realidade, né? Mas a maioria das vezes sim. Alguns não respeitam ali a velocidade, certo? Ok. Aqui, ó, essas vias aqui, ó, clico né, Shift e seleciono essa aqui. Essas aqui também, ó, seleciona. Elas são escolar. Botão direito, tipo de via escolar. Cadê? Pronto. Essa aqui é a van pré, então é a radial. Seleciona, aperta o Shift, seleciona. Botão direito, pode soltar o Shift, tá? Tipo de via radial. E temos aí as coletoras, que são essas aqui, ó. Aperto o Shift, aí eu seleciono, aperto o Shift e vamos marcando aqui
Esses aqui também, né? Aqui. Vamos lá. Aqui também. Aqui também. Essa aqui também. Esta aqui também. Beleza. Botão direito. Tipo de via. E elas vão ser coletora. Pronto. Ctrl S. Olha só que interessante. Se eu clicar na escolar, 2 cliques, arrastar para o lado, ele vai marcar em vermelho todas que são escolar, tá vendo? Que estão com este tipo de via. Perimetral, olha lá, vai colorir, certo? Esta aqui vai ser também, ela está como primária, vem como configuração. Clicar aqui, selecionar uma por uma, botão direito, tipo de via, perimetral. Só que vai ser com velocidade menor, vai ser com 30 km, ok. Olha só, clica aqui, ela está como arterial, só que a velocidade não é 60, vai ser 30. Então, eles vão vir aqui a 60 km, quando chegar na intersecção, ele vai diminuir a velocidade, e nesses trechos vão fazer com velocidade de 30 km por hora. Certo, pronto. É isso aí, pessoal.